Será que estamos colocando Deus numa caixinha e achando que Ele só se manifesta no extraordinário e que Ele não está presente conosco na nossa rotina, no ordinário das nossas vidas? É isso que Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, vai falar. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui depois de muito tempo, na verdade muito tempo assim, que eu não gravo pra cá pro YouTube, porque eu fiz o vlog da virada, que você já tá aí no canal. E foi um vlog que eu gostei muito de fazer. Vocês sabem que eu amo vlog, mas faz muito tempo que eu não pego e sento, acho que foi uma vez ou duas vezes, sentando e falando sobre um assunto que eu queira falar com vocês. E não tem como começar a voltar a falar sobre assuntos assim. Eu tô com a voz muito ruim, porque eu tô bem gripada. Mas enfim, não tinha como eu não falar sobre um assunto de um livro, voltar a falar, né, sobre esses assuntos, não só de livros, porque eu quero realmente, esse ano de 2025, eu quero sentar aqui nessa parte, no meu quarto, sentar aqui no chão e conversar com vocês e falar sobre diversas coisas, sobre séries, sobre filmes, principalmente sobre como a gente engloba isso tudo na nossa vida cristã. E sobre o entretenimento em geral e como a gente pode adequar na nossa vida cristã. Mas estou falando demais. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e sininhos, comentem sobre o que vocês estão achando, me deem indicações de mais livros assim, ou de livros que vocês querem que eu grave um vídeo sentado aqui como uma resenha e converse e destrinche com vocês sobre tudo que eu achei. Está aí para vocês fazerem. Então, como eu falei, eu acabei de... Assim, pra quem me acompanha nas redes sociais, tem na descrição, se vocês quiserem me acompanhar, e quem não acompanha e tudo mais, eu falei sobre Liturgia do Ordinário, assim, em breve pausas, porque eu li ele, terminei ele, eu acho que no dia 30, se eu não me engano, e foi dia 30 de janeiro, quinta-feira, e eu só falei dele no dia 31 e dando uma passada super breve no vídeo de leituras de janeiro, tem lá no TikTok e no Instagram, tá aí simultaneamente. E aqui eu posso dizer que foi o primeiro livro, não foi o primeiro favoritado do ano, mas ele até agora é o melhor livro do ano. E eu vou explicar por que ele foi o melhor livro do ano e por que ele foi tão importante ler esse livro agora em janeiro de 2025. Então, para começar aqui, a gente vê uma história que não é uma ficção, a gente vê uma escrita de uma autora que ela vai permear pela vida dela, ela vai passar pela vida dela sobre coisas bem básicas e que ela vai falar como glorificar a Deus nesses aspectos. Então aqui a gente vê que muitas das vezes, gente, e aí a consideração, muitas das vezes a gente a gente acha que o Senhor só age no extraordinário. Que, tipo assim, eu tô aqui escovando meus dentes, mas isso aqui, poxa, Deus não vai se portar com isso. E eu tive muito esse reflexo isso em 2023 e 2024, mas principalmente em 2023, que eu achava, olha o mundinho e a cabeça da pessoa, eu achava que o Senhor só estaria agindo ali no templo, na igreja. Não quer dizer que o Senhor não está agindo no templo, na igreja, mas quer dizer que eu não estava aproveitando o tempo em casa, o tempo na escola, o tempo em todos esses locais, e estava só aproveitando meu tempo com Deus enquanto eu estava na igreja, enquanto eu estava em comunhão com outras pessoas. Só que o Senhor preza por intimidade, gente. E a gente vê isso no decorrer da Bíblia. A gente vê quantas vezes Jesus se afastava dos discípulos, ou se afastava das multidões e ia de encontro ao Senhor, quando ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. E a gente vê várias passagens na Bíblia que o Senhor se importa, assim, com o tempo de relacionamento com ele. A gente vê isso em Gênesis, em Abraão, a gente vê Jó, e a gente vê que o Senhor ama relacionamentos e que o Senhor quer fazer parte da nossa vida nos pormenores. E aí, eu fui ler, eu já tava doida pra ler Liturgia do Ordinário, eu queria muito ler ano passado, eu acabei não conseguindo, mas eu queria muito, muito ler esse livro, porque eu acho que é um livro que muita gente falava muito bem, e falei, cara, eu quero muito ler. E aí esse ano passado, no caso, acho que eu falei com vocês mais ou menos sobre as metas no vlog. E eu coloquei ele na meta, ele não ia ser incluído, mas eu falei, cara, eu preciso colocar. E aí eu conversei com uma pessoa da minha igreja, né, que foi essa pessoa que me prestou o livro. E eu falei assim, você me indica esse livro? Ela falou, indico. E aí eu falei, vou ler, vou botar na meta. Mas enfim, o que Liturgia do Ordinário vai dizer? Aqui vou ler um pouquinho do blurb dele, que diz assim: rotina. Se Deus vai nos encontrar em algum lugar, com certeza não será este.
O Senhor só se mostraria em milagres e eventos extraordinários e experiências de outro mundo. Porém, Deus está presente em todo lugar, até de formas surpreendentes do mais ordinário que é na vida. Como abraçamos o sagrado no ordinário e o ordinário no sagrado. Cada capítulo neste livro olha para algo que a autora faz no dia dela, como arrumar a cama, escovar os dentes, perder a chave e até brigar com o marido. Cada detalhe da vida é visto pelas lentes da liturgia, pequenas práticas e hábitos que nos formam. Com base nas várias facetas da sua vida como missionária, universitária, amiga, esposa e mãe, Tish Harrison Warren desenvolve uma teologia prática do dia a dia, e cada atividade se relaciona a uma disciplina espiritual, bem como a um aspecto do nosso culto no domingo. Vem e descubra a santidade do seu dia a dia. Então, vocês já viram o que vai falar sobre o livro, né? O que o livro vai falar. Mas eu queria destrinchar ele aqui com vocês, gente. Como eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro nenhum, talvez fique meio coisa e eu vou ver isso tudo na edição, porque eu edito meus vídeos, gente. E assim, eu acho que a pior parte eu odeio é editar. Eu amo sentar e gravar, mas editar pra mim, eu gosto de alguns momentos, mas eu não gosto de editar muitos vídeos. Então, fica nessa área. Mas enfim, eu tava lendo esse livro, eu peguei no mês de janeiro pra ler ele. E muitas das coisas, assim, eu demorei um mês praticamente pra ler ele, porque às vezes eu pegava, lia um capítulo por semana, aí tinha semana que ele ia um capítulo por dia, e ele tem 11 capítulos. E como aqui já diz, ele vai pegar coisas simples, tipo de acordar, o primeiro capítulo é acordar e o último capítulo é dormir, e a gente vê sobre escovar os dentes, a gente vê sobre arrumar a cama, a gente vê sobre brigar com o marido, a gente vê... Gente, um que me impactou demais foi paciência no trânsito, sabe? Nesse dia, literalmente, eu tava, assim... Eu tô passando por uma situação de atrasos pra chegar no trabalho por conta de transporte público e trânsito. Eu moro no Rio de Janeiro e, assim, cidade grande, a gente já vê um trânsito caótico, mas, assim, transporte público aqui não é das mil maravilhas do mundo moderno. Mas ela tava falando aqui sobre a parte da paciência e de como saber esperar, porque a gente ficaria super legal. Nossa, gente, esse capítulo me mexeu bastante, porque eu tava lendo literalmente no ônibus enquanto eu estava me atrasando para ir pro trabalho. E aí ela fala assim que essa parte da paciência, de que a gente não quer esperar acontecer, né, as coisas, assim, o trânsito, gente. Quem gosta de trânsito? Ela falou, a gente só quer fazer as coisas ali, aí tipo, a gente fica pensando na cabeça, eu quero ir embora, eu quero ir pra casa, eu quero ir pro trabalho, eu quero chegar logo no local que eu quero chegar, mas a gente não aproveita o trajeto, assim, tipo, pensar pra conversar com Deus, pra falar com Deus. E, gente, olha aqui, eu vou até pegar uma frase, que eu ando presa no trânsito, esse aqui, e aí a gente vê, né, o tempo litúrgico e Deus, que Deus não tem pressa. A gente vê muito isso na Bíblia, né, que peguei a Bíblia aqui, né, eu falei pra vocês, pra não falar besteira, né, pra não deturpar a palavra do Senhor. E aqui diz, ó, em 2 Pedro, que diz assim, não se esqueçam, 2 Pedro 3:8, tá? Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente vê isso. E aí ela falou uma frase interessante no livro, que tá bem no final do capítulo, e eu vou ler pra vocês aqui. E aí, eu tava procurando pra vocês, e ela fala essa frase muito legal no livro, que é: estamos esperando, mas vamos chegar em casa. Então a gente... E esse contexto da palavra de 2 Pedro, gente, é muito legal de ver, porque aqui tem Bíblia, sabe? Então a gente vê que aqui não tá... O livro, óbvio, gente, a gente sempre tem que ver as coisas à luz da Bíblia. Então tem coisas aqui que não é muito da minha doutrina, mas ela é uma pessoa, né, uma pessoa que é da igreja anglicana, então é um pouquinho diferente da doutrina da minha igreja, né, mas a gente pega aqui, ó, e junta os dois, né, porque a gente precisa ter tudo em referência à luz da Bíblia pra gente não estar lendo ou vendo pregações ou podcasts em heresia. Então a gente sempre tem que estar firmado aqui e ter intimidade com o Senhor e ler a Bíblia, gente. Eu acho que sempre vou falar pra vocês em todos os vídeos, em todas as coisas, que ler a Bíblia, gente, é essencial, sabe? Aqui você vai conhecer o Senhor e a gente vai ver as verdades, que a gente vai ver a única verdade aqui. Então, leiam, né? Vamos ler a Bíblia, né, pessoal? Mas, enfim. E continuando sobre o livro. Gente, eu tô perdida no fim da meada. Eu falei, não tem roteiro. E aí eu fico igual uma maluca aqui, gravando no quarto.
pensando o que foi falar. Mas assim, vamos lá. Primeiras considerações sobre o livro, que as considerações que eu achei. Eu levei muito tapa na cara. Porque muitas das vezes, gente, eu tava, como eu falei, eu vivi num tempo, num ano, que eu achava que só as coisas, as experiências, na igreja, em comunhão e tal, não quero, como eu falei pra vocês antes, eu não quero tirar essa parte e falar, não coisa. Mas assim, eu sempre tirei essa parte, assim, a gente sempre tira do contexto de que isso é extraordinário, ou só ali na igreja, só aquela vontade, porque assim, quando a gente tá no primeiro amor, a gente acha que só a emoção de chorar aos pés do Senhor, e a gente tem isso, a gente acha que se a gente não tá chorando, que a gente idealiza muito a emoção. Então se a gente não tá chorando no culto, é porque o Senhor se afastou de nós, porque o Senhor não está nos respondendo, e gente, a vida com Deus não é assim. A vida com Deus não é só chorar quando você lê a Bíblia, não é só você sentir arrepio. Às vezes, gente, é isso que eu sempre falo nos blogs também, você não sente vontade de ler a Bíblia, mas você vai falar não. Assim como eu tenho que cultivar relacionamento com as pessoas, eu preciso cultivar relacionamento com meu Deus, com meu Pai, com o Pai que me ama, sabe? E isso o Senhor já estava falando comigo no ano passado, 2024, e esse ano comecei o ano com o pé direito. Assim, eu tô lendo a Bíblia num plano bíblico literário, né, de um ano. Eu quero ler a Bíblia esse ano inteira, novamente. Eu já li uma vez, mas eu quero ler inteira, porque eu sinto que, assim, a gente precisa sempre buscar mais e mais o Senhor. E tá sendo incrível. Eu tô vendo Deus ali nos pormenores, sabe? No momento cotidiano da minha vida, o Senhor tá falando comigo. E uma coisa que melhorou absolutamente foi o trabalho, porque ali eu percebi do ordinário, sabe? Eu tava lendo, aqui tem um capítulo que fala sobre os e-mails, né? E o e-mail, gente, eu trabalho com e-mail, eu trabalho com muitas coisas assim de planilha, que eu não gosto tanto, mas eu trabalho com essas coisas. E aí, quando ela chegou nessa parte, eu falei, o que ela vai falar aqui? E aí ela tava falando sobre muitas das vezes a gente achar que o nosso trabalho, né, físico em outro local, ou a nossa faculdade, ou a nossa escola, é um trabalho menos santo do que um trabalho que é dedicado ali ao templo ou dedicado a missões. Mas o ir de fazer discípulos, Jesus não estava falando ali do ir de fazer discípulos somente na casa ali de Deus, né, praticamente na igreja, no templo. Deus estava falando pra gente fazer discípulos aonde a gente for. E como a gente vai fazer, e isso que foi uma reflexão que eu tive muito quando eu li esse livro, que a gente esquece, tipo assim, a gente acha que só ali no culto a gente está vivendo o momento da presença de Deus. Mas não, gente, o momento com a presença de Deus é 24 horas por dia, porque Deus está 24 horas por dia presente nas nossas vidas. Então, se a gente colocar na nossa cabeça que a gente só ali, aquele momento de, assim, eu ministro louvor na minha igreja, então só ali, naquele momento de ministração do louvor, eu vou ser ministrada pelo Senhor. Não é. E isso foi algo que eu aprendi no trabalho. No trabalho eu sempre coloco algum podcast pra ouvir no YouTube. Eu tenho essa, como eu posso dizer, eu tenho essa liberdade de pegar, botar um fone. Eu sei que nem todo trabalho tem essa liberdade, mas eu tenho essa liberdade de pegar, ouvir um podcast, ouvir uma pregação enquanto eu tô trabalhando. E muitas das vezes, isso assim, aconteceu muito. E eu sinto o Senhor falando comigo enquanto eu tô ali mexendo na planilha, enquanto eu tô ali mexendo em alguma coisa, enviando um e-mail, ou enquanto eu tô ali estudando, eu tô sentindo o Senhor falando comigo, sabe? Quantas lembranças do Senhor de palavras, gente, isso, assim, eu vou falar mais agora em 2025, porque quantas lembranças da palavra de Deus, que Deus me lembrou de, tipo assim, me lembrou de algo que aconteceu lá em Êxodo, me lembrou de algo que eu li no dia, né, em Gênesis, me lembrou de algo, sobre algo que eu tinha lido há muito tempo na palavra, e o Senhor estava me lembrando e falando, olha, isso aqui está acontecendo na sua vida, mas eu te dou essa palavra, ou, olha, lê essa palavra e veja o que eu estou falando com você. Quantas vezes no trabalho eu orei ali, e tá, muitas vezes, gente, e foi no ordinário, não foi ali na igreja, foi no ordinário, foi no tempinho, como aqui o café e o misto quente, gente, foi no tempinho que eu tava ali, sentada, mexendo, e o Senhor falando comigo. O Senhor tá 24 horas presente com a gente. Então, quando ela pega essas coisas mais básicas, mais simples, gente, escovar o dente. Escovar o dente eu acho que é uma das coisas que a gente faz mais chatas da vida, eu acho, mais chatas da vida, porque é um ato que você tá ali demorando, mas você sabe que você tem que fazer, porque senão você pode perder seus dentes. Mas assim, você tá ali, é um ato que te demora, sabe? É chato, é uma função chata, mas ali
Cara, quando eu tava lendo, ali ela pega também do arrumar a cama, que eu sou bem, assim, eu sou organizada, mas assim, às vezes quando eu acordo, eu só tenho vontade de voltar a dormir, gente. Eu priorizo as minhas noites de sonos. E aí ela fala, aqui ó, tem uma parte que ela fala nessa parte, ela fala sobre a corporeidade humana, sobre como Deus abraçou. Então tem como Jesus, né, abraçou. E aí tem uma parte que ela chega e fala assim, tá marcada aqui, que a forma como usamos os nossos corpos nos ensina para que servem os nossos corpos. Então se a gente não tá cuidando do nosso corpo, e aí eu entro em várias coisas, mas se a gente não tá cuidando do nosso corpo, como a gente fala sobre templo do Espírito Santo, fala de outras coisas, de pecados, e a gente não tá cuidando do nosso templo do Espírito Santo. E aí ela pega várias coisas assim, tá bem marcado. Os nossos corpos são instrumentos de culto. E aí chega, mas quando usamos nossos corpos para o seu propósito real, no culto solene, erguendo as nossas mãos, ou cantando, ou se ajoelhando, ou num dia comum, dormindo ou saboreando uma refeição, ou pulando, ou fazendo caminhadas, ou correndo, ou se ajoelhando em oração, ou cuidando de um bebê, ou plantando jardim, é glorioso, tão glorioso quanto a grande catedral funcionando como seu arquiteto pretendia que ela fosse usada. Vocês entendem isso? E como eu estava falando, tem muitas das coisas aqui, e muitas das da liturgia ali que ela tá falando, é que muitas das vezes, gente, eu vou até deixar ele um pouquinho ali de lado, porque eu fico tentando folhear toda hora. Mas muitas das vezes a gente está vivendo uma vida que a gente não está contemplando o Criador nas nossas 24 horas. A gente não está contemplando o Criador no nosso ordinário, a gente não está contemplando no nosso trabalho, não está contemplando nos nossos estudos. E, cara, a gente vê isso muito na parte da Reforma Protestante. E a gente vê que Lutero ali, né, quando ela pega nessa parte do e-mail, a gente vê que Lutero ali, ele falou, né, que todos os trabalhos são importantes, não é só o papado, o padre, o pastor, o ministro de louvor, o cantor gospel, não. O Senhor se importa com todos os tipos de trabalho. Óbvio que tem trabalhos, né, que não são trabalhos referentes, tipo, o Senhor não se agrada de alguns tipos de trabalho. A gente já sabe disso. A gente já vê isso, que o Senhor não se agrada desses tipos de trabalho. Eu não vou nem citar aqui nesse vídeo, né, pra não dar aquele desmonetizado de YouTube. Nem tô sendo monetizada, mas, né, vamos crer aqui, ó. Mas a gente sabe que esse tipo de trabalho aqui não, né. Mas a gente vê que tudo que a gente for fazer é o melhor. Sabe, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa pensar, eu tô fazendo pro Senhor. E muitas das vezes a gente só tá fechado na bolha, na bolhazinha, sabe? E muitas outras coisas, eu não quero dar muito spoiler, eu não quero falar muito, porque eu acho que vocês precisam destrinchar a história, mas de vários momentos pequenos, sabe? De tipo, descansar. Às vezes a gente não entende o poder de descanso e como Deus fala pra gente descansar e confiar nele. Em várias situações, a gente vê várias vezes na Bíblia, e uma parte que ela deu a referência ali foi quando Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus estava dormindo enquanto ocorria uma grande tempestade, mas ele estava ali dormindo e confiando no Deus dele. Muitas das vezes a gente vê gente e os discípulos ali apavorados e a gente vê Jesus ali descansando no barco. Quando aí a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vê essa parte do Mar Vermelho, como aquele povo de Israel estava assim, com a cabeça muito fechada e querendo voltar para o Egito na parte da abertura do Mar Vermelho. E aí o Senhor fala, por que, Moisés, você está clamando a mim? Pede pro povo de Israel ir avante, sabe? Enquanto Jesus estava lá por outro lado, Jesus estava descansando no Pai, a gente vê o povo de Israel vendo todos os milagres, todos os sinais, todos os prodígios estavam lá, desesperados, sabe? E a gente vê muito isso, a gente vê que o Senhor providencia e que o Senhor ama descanso também, porque a gente precisa descansar na presença dele, confiar nele. Então, assim, foi um livro que abriu muito minha mente. Eu tenho certeza que eu vou reler ele várias vezes, assim. Ou, assim, eu sempre falo que todo livro cristão que eu leio, que eu amo muito, eu sempre falo que eu vou reler várias vezes. Até hoje, eu não reli Cartas de Diabo Sempre Diz, Cristianismo Puro e Simples, nem das Distrações. Foi o único que eu comprei, que eu reli e li várias vezes e indiquei pra várias pessoas. E até hoje eu indico, porque eu amo ele. Mas, assim, o que a gente precisa... Finalizando esse vídeo para não ficar muito grande, mas o que eu preciso dizer para vocês é que precisamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor gosta da nossa rotina e que o Senhor está vendo a gente 24 horas.
Então, ali o Senhor ama comunhão, o Senhor ama conexão de pessoa com pessoa. A gente tem um capítulo sobre isso, sobre sentar no banco e ter a comunhão. A gente vê também que o Senhor ama quando ama o nosso trabalho. O Senhor fala conosco, assim, então a parte que ela fala sobre brigar com o marido e ela fala sobre a shalom, sobre a gente profetizar a paz no nosso lar. Então a gente vê tudo isso. E isso é muito legal, sabe? Porque a gente vê com uma pessoa imperfeita, uma pessoa que briga, uma pessoa que reclama, uma pessoa que coisa, mas que o Senhor usou ela grandemente ali, com essas partes do cotidiano da vida dela, pra escrever esse livro. E, como eu tava falando aqui, pra uma pessoa ser tocada que também quer viver o cotidiano e glorificar o Senhor em tudo que faz. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, me mandem nos comentários se tem algum livro que vocês querem que eu leia, algum livro que vocês querem que eu fale, destrinche aqui, que vocês já viram em algum vlog, ou algo sobre uma série, sobre o filme que vocês querem que eu veja, que eu reaja. Vocês sabem. E estamos aqui. Um beijo e fui!